Olá pessoal, me chamo Washington Pantoja, estou cursando Física na Universidade Federal de Rondônia, faço parte do programa de Educação Tutorial PET Física, orientado pela professora doutora Luciene Batista, e no vídeo de hoje nós vamos fazer a resolução de uma das questões do Enem de 2016, mais especificamente a questão 82. Bom, primeiramente vamos fazer a leitura do enunciado da questão, que diz o seguinte: o choque elétrico é uma sensação provocada pela passagem de corrente elétrica pelo corpo. As consequências de um choque vão desde um simples susto até a morte. A circulação das cargas elétricas depende da resistência do material. Para o corpo humano, essa resistência varia de 1000 ohms, quando a pele está molhada, até 100.000 ohms, quando a pele está seca. Uma pessoa descalça, lavando sua casa com água, molhou os pés e, acidentalmente, pisou em um fio desencapado, sofrendo uma descarga elétrica e uma tensão de 120 volts. Qual a intensidade máxima de uma corrente elétrica que passou pelo corpo da pessoa? E então temos 5 opções. Letra A, 1,2 mA, letra B, 120 mA, letra C, 8,3 A, letra D, 833 A e letra E, 120 kA. Bom, agora resolvendo a questão, vamos fazer a separação dessa questão em 3 etapas, ou seja, vamos resolver ela em 3 etapas. Primeira etapa vai ser identificar os dados no enunciado. Quais dados o enunciado da questão está me disponibilizando para resolver ele. E a segunda etapa vai ser verificar se é necessário o uso de equações, ou seja, a partir dos dados que eu vou obter da questão, eu vou estar fazendo a verificação na teoria se tem alguma lei ou alguma equação que eu possa estar utilizando para estar solucionando o meu problema. E a terceira etapa, ou terceiro passo, vai ser de fato solucionar a questão. Se for necessário o uso de equações, então vai ser de fato solucionar a equação, resolver os cálculos. Para a primeira etapa, nós vamos retornar ao texto, fazendo uma leitura mais detalhada dos dados que estão contidos dentro do texto. Ao analisarmos o texto, o primeiro dado que obtemos é o da resistência elétrica do corpo humano quando a nossa pele está molhada, que é de 1000 ohms. Logo em seguida, nós obtemos o dado de que a pele humana, quando está seca, a resistência elétrica dela é 100.000 vezes maior, ou seja, é de 100.000 ohms. E por fim, o terceiro dado que o enunciado nos dá é de que uma pessoa pisou em um fio desencapado que tinha uma tensão de 120 volts. E essa pessoa que pisou nesse fio desencapado estava com o pé molhado, ou seja, sua pele estava molhada. E por fim, o que a questão quer saber é qual é a corrente elétrica, mas não qual é a corrente elétrica qualquer, é qual é a intensidade máxima dessa corrente elétrica que passou pelo corpo da pessoa que pisou no fio desencapado. Então, reorganizando os dados que obtemos a partir da análise do enunciado, nós temos os 3 seguintes dados. O primeiro é o que eu vou chamar de R1, que é a resistência elétrica do corpo humano quando nós estamos com a pele molhada, que é de 1000 ohms. E o segundo é o R2, que é a resistência elétrica do corpo humano quando a nossa pele está seca, que é de 100.000 ohms. E o terceiro dado que ele nos dá é a DTP, a diferença de potencial do fio desencapado que a pessoa pisou. Para entendermos como resolver essa questão, primeiro nós temos que entender quais são esses termos que são abordados no enunciado da questão. O primeiro termo que é abordado, e é o que nós vamos ter que descobrir, é a corrente elétrica. O que seria corrente elétrica? Corrente elétrica basicamente é o movimento ordenado dos elétrons. O segundo termo que é abordado dentro do enunciado é o de resistência elétrica. Resistência elétrica seria a oposição a esse movimento ordenado dos elétrons. Já a tensão elétrica é o trabalho necessário para se mover essas cargas elétricas da corrente. Então, basicamente, as definições desses termos que estão sendo abordados dentro do enunciado são esses. Eu coloquei aqui uma imagem ilustrativa para tentar demonstrar o que seriam essas 3 grandezas que estão abordadas dentro do enunciado.
Vocês podem ver claramente que resistência, ou seja, esse que está com o chapéuzinho escrito ohm, ele está representando a resistência, que é justamente o que se opõe ao movimento da corrente, o que se opõe ao movimento dos elétrons. Bom, agora que identificamos as três grandezas que são abordadas dentro do enunciado, precisamos verificar se existe alguma lei ou equação que faz a relação entre essas três grandezas. Ou seja, nós vamos procurar uma lei ou equação que relaciona a tensão, resistência e corrente elétrica. Por sorte, temos a primeira lei de Ohm, que determina que a diferença de potencial entre dois pontos de um resistor é proporcional à corrente que é estabelecida nele. Em termos de equação, isso significa dizer que a tensão elétrica ela é igual à corrente elétrica vezes a resistência elétrica. Aqui já de cara observamos que essa lei ela relaciona tanto a tensão elétrica com a corrente como com a resistência elétrica. Então nós podemos fazer a utilização dessa lei para estar tentando solucionar a nossa questão. Como podemos ver na imagem, nós podemos determinar qual é o valor da corrente elétrica utilizando a equação corrente elétrica igual a tensão elétrica dividido pela resistência elétrica. Só observando que a tensão elétrica ela também pode ser chamada como diferença de potencial ou potencial elétrico. Sabendo que a corrente elétrica ela é dada em ampere, a tensão elétrica ela é dada em volts e a resistência elétrica ela é dada em ohms. Então, iremos fazer o uso desta equação que está circulada, só observando de que para calcular a intensidade máxima da corrente, nós iremos precisar tomar como resistência a resistência mínima. Isso porque, pela definição que nós vimos anteriormente, quanto maior a resistência de um material, menor será a corrente que vai poder passar por esse material. Então, se eu pegar uma resistência muito grande, a resistência de 100.000 ohms, eu não vou ter a intensidade da corrente máxima. Já se eu pegar a resistência de 1.000 ohms, eu vou ter a intensidade da corrente máxima. Por fim, tendo esses dados em mãos, podemos finalmente resolver nossa questão. Utilizando a equação que foi mencionada anteriormente, nós temos que a corrente elétrica é igual a tensão dividida pela resistência. A tensão elétrica que nós vamos estar utilizando é a tensão elétrica do fio desencapado em que a pessoa pisou com o pé molhado. Já a resistência elétrica, como foi mencionado anteriormente, para termos a intensidade máxima da corrente, nós vamos estar utilizando a resistência elétrica mínima, pois a resistência elétrica é inversamente proporcional à corrente elétrica. Daí nós temos que tensão dividido pela resistência elétrica vai ser igual a 120 volts dividido por 1.000 ohms, ou seja, 120 dividido por 1.000. Ao calcularmos isso com uma calculadora científica, nós obtemos que a intensidade máxima da corrente elétrica é igual a 0,12 ampere, ou também pode ser escrita como 120 miliampere, pois sabemos que miliampere é o equivalente à notação científica de 10 elevado a menos 3 ampere. E por fim, concluímos que a resposta certa para esta questão do Enem seria a alternativa B, 120 miliampere.